Olá, turma. Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a explicação do conteúdo que a gente vai trabalhar essa semana, certo? Que é a fatoração por fator comum em evidência. Os fatores comuns são letras ou números que se repetem na expressão algébrica. E como é que a gente vai fazer essa fatoração? Por exemplo, a gente tem aqui 7y mais 5y menos 11y. A gente consegue observar aí, né, facilmente que nesses três termos, no 7, o 5 e o 11, todos eles estão acompanhados pela letra y. E como é que a gente faz essa fatoração? Ora, se todos os três termos possuem a letra y em comum, a gente pode colocar a letra y em evidência, certo? Então, a gente abre um parênteses, esse parênteses aqui, coloca a letrinha y para fora, e dentro do parênteses a gente acrescenta os mesmos termos que a gente tinha anteriormente, no caso do 7, o mais 5 e o menos 11. Todos com os mesmos sinais anteriores, né? E quando a gente faz isso, a gente fatora a expressão original, mas a gente não altera ela, quer dizer, a gente altera a estrutura, mas um resultado que a gente poderia obter com essa expressão, a gente não altera. Por quê? Porque como a gente abriu parênteses e não existe sinal entre y e o parênteses, o que a gente pode concluir? Que a letra y está multiplicando todos esses números aqui que está dentro do parênteses. Por exemplo, y multiplica o 7, o y multiplica o mais 5, o y multiplica o menos 11. E quando a gente efetuar essa multiplicação, a gente vai obter todos esses resultados aqui. 7y mais 5y menos 11y. Isso é a fatoração por fator em evidência com uma única letra, né? Mas quando a gente tem aqui duas letras, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 12NT menos 15NK mais 21NW, a gente tem aí um total de 4 letras distintas, né? O N, o T, o K e o W. Porém, a gente consegue observar novamente que todos os outros termos aqui, ó, todos esses termos estão acompanhados da letrinha N. Ou seja, a letra N é o fator comum desses termos aí. Outra coisa que a gente consegue observar, que tanto o 12, o 15 e o 21 são múltiplos de 3. Ou seja, eu posso pegar o 12, o 15 e o 21 e dividir por 3, porque se o 3 é múltiplo de 12, de 15 e de 21, ele também... Não, na verdade, 12, 15 e 21 são múltiplos de 3. Ou seja, o número 3 ele é um divisor de 12, de 15 e de 21. Certo? Então, o que a gente faz? Se o número 3 é um divisor comum desses três termos, né? 15, 12 e 21, a gente vai dividir. 12 por 3 são 4. 15 por 3 são 5. E 21 por 3 é 7. E o que acontece? Como as letras T, K e W não possuem fatores comuns, né? Todas elas são diferentes, a gente repete de acordo com os termos. Então, a fatoração de 12NT menos 15NK mais 21NW fica da seguinte maneira. 3N, abre o parênteses, 4T menos 5K mais 7W. E o que acontece? Quando a gente fizer a multiplicação desses termos aqui por 3N, a gente vai obter exatamente essa mesma expressão aqui que a gente fatorou, certo? 3N vezes 4T dá 12NT. 3N vezes menos 5K dá menos 15NK. E 3N vezes mais 7W dá mais 21NW. Que é a mesma expressão que a gente tinha anteriormente. No terceiro caso, é quando a nossa expressão vem acompanhada de um expoente, né? No caso aqui, ó, k ao quadrado. O que a gente entende quando a gente tem uma potência com expoente 2?
A gente lembrando da definição de potência, né, como é que se calcula uma potência, e lembrando dos elementos, né, o expoente e a base, o que cada um faz de acordo com a sua função, a gente vai observar o seguinte, que o expoente 2, ele está pedindo para a nossa base se repetir em forma de multiplicação duas vezes, certo? Ou seja, k ao quadrado é igual a k vezes k. Qualquer letra que eu eleve ao quadrado vai ser igual a ela mesma multiplicada por ela mesma. Se eu tiver n ao quadrado, a gente vai ter n vezes n, certo? F ao quadrado vai ser igual a f vezes f, e assim por diante, com todas as outras letras. Nessa expressão aqui, k ao quadrado mais 7k, a gente consegue observar que o fator em comum é a letrinha k. A gente tem o k ao quadrado e temos também o 7k. Porém, esse k ao quadrado aí, a gente pode escrever ele dessa maneira aqui, ó, k ao quadrado. Ou seja, eu posso ter k vezes k mais 7k. E quando a gente colocar o fator comum em evidência, né, que vai ser esse k, a gente vai abrir o parênteses e vai acrescentar os outros termos da expressão. Ou seja, o k e o 7. E quando a gente efetuar aqui a multiplicação, ó, de k por k, k ao quadrado, e k vezes 7, 7k, que é o mesmo termo aqui, logo é a mesma expressão. Mas eu estou falando que a gente vai multiplicar novamente apenas para exemplificar aqui a nossa expressão, certo? Para mostrar que o resultado está correto. Mas na atividade de vocês vão apenas fatorar. Aí caso você queira tirar a dúvida, né, para saber se você fatorou corretamente, você faz essa multiplicação, certo? Outra coisa, como é que a gente encontra um divisor comum de números? Por exemplo, o 12, o 15 e o n, eles são fatores comuns, né? Possuem um divisor comum. E como é que a gente encontra? Você pode fazer da seguinte forma também, fazer pelo MDC, o máximo divisor comum de 12, de 15 e de 21. Aí você vai aplicar a mesma regra do MMC, você vai fatorar esses números por fatores primos, e no final, você vai observar quais são os números que possuem o mesmo divisor comum. Por exemplo, eu vou fatorar aqui e depois eu vou explicar para vocês. Então, eu fiz aqui a fatoração, né, de 12, 15 e 21 por fatores primos. Então, quando você faz a fatoração, o que você vai observar no MDC, no máximo divisor comum? Você vai observar o número que você utilizou aqui, né? No caso, o número primo, que dividiu todos os números que você está fatorando. Por exemplo, o 3, ele é o único número primo que divide ao mesmo tempo o 12, o 15 e o 21, certo? Ou seja, o MDC de 12, 15 e 21 é o número 3. Por isso que nessa expressão aqui, a gente colocou 3 em evidência, certo? E dentro do parêntese a gente colocou 4, 5 e 7, porque 4, 5 e 7 são respectivamente o resultado da divisão de 12, 15 e 21 por 3, certo? E nos casos que a gente tem mais de um divisor comum, por exemplo, vou pensar aqui no exemplo e vou trazer aqui para vocês. Como é que a gente vai fazer isso pelo MDC? Pronto, eu tomei como exemplo aqui os números 10, 20 e 30. A gente consegue perceber que facilmente, né, o divisor comum deles aí é o 10, o máximo divisor comum é o 10. Mas como é que a gente chega nessa conclusão de que é o 10? Porque 10, 20 e 30 eu posso dividir por 2, posso dividir por 5, né? A gente possui mais de um divisor comum entre eles, mas a gente vai procurar sempre o máximo divisor comum. E como é que a gente faz isso? Na fatoração de 10, 20 e 30, você vai começar pelo número 2, né? Porque todos eles são pares. Então, 10 por 2 é 5, 20 por 2 é 10, 30 por 2 é 15.
posso continuar dividindo por 2. 5 não dá por 2, então repete. 10 a gente pode dividir por 2, dá 5, né? Tá aqui o 5 aqui embaixo. 15 a gente não pode dividir, então repete. Aí o que que acontece? A gente tem 5, 5 e 15. A gente pode dividir por 3. 15 por 3 dá 5. E 5 e 5 a gente não pode dividir por 3, então repete. A gente ficou com 5, 5 e 5. Que só pode ser dividido por 5. Ou seja, 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1 e 5 por 5 dá 1. Agora perceba que eu tenho lá em cima o 2, que dividiu 10, 20 e 30. E eu tenho também aqui embaixo, ó, o 5, que dividiu 5, 5 e 5. O que que a gente vai fazer? Nós temos aí dois divisores comuns. O que que acontece? A gente vai escrever 2 vezes 5. A gente vai escrever esses dois números como produto. E 2 vezes 5 é igual a 10. Logo, o máximo divisor comum de 10, 20 e 30 é 10. Isso aqui vale para qualquer número que você queira achar o divisor comum, certo? Quaisquer números que você queira achar, você pode aplicar o MDC, que é o máximo divisor comum, não é o mínimo divisor comum, certo? Não confunda máximo divisor comum MDC com o mínimo múltiplo comum MMC, tá certo? Então, pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Caso não tenha entendido, a gente vai estar tendo aí as nossas videoconferências durante a semana. E lá a gente vai poder estar trabalhando esse conteúdo com mais tranquilidade e com mais tempo também. Um abraço a todos e até a próxima.